Sabia que para cada tipo de olho nós devemos fazer um mapping e uma técnica de extensão de cílios diferentes? E se usarmos a opção errada, podemos arruinar o olhar da nossa cliente? Vem comigo que nesse vídeo você vai aprender a identificar todos os tipos de olhos do mundo e nunca mais vai errar na hora de fazer as suas extensões de cílios. Olá meninas, eu sou a Larissa Costa e este é o Escola para Esteticistas, canal onde você aprende tudo sobre extensão de cílios e beleza. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como identificar o tamanho do olho, o formato do olho, o espaçamento, a inclinação, a profundidade e muito mais. Você vai ficar expert em olhos. Além disso, eu vou dar dicas de como você achar o mapping perfeito para cada tipo de olho. Vamos lá! Meninas, quando a cliente chega no nosso estúdio, muitas delas querem sair com os cílios maiores, mais volumosos, mais preenchidos, enfim, elas querem sair mais bonitas, certo? E a pior coisa que pode acontecer é a nossa cliente sair do nosso salão infeliz com a sua extensão de cílios, sentindo que ela pagou por um serviço que não ficou tão legal ou que deixou o olhar dela mais caído, que não a valorizou e etc. Para que as nossas extensões de cílios sejam profissionais e de qualidade, é necessário principalmente nós conhecermos todos os tipos de olhos e saber como valorizar cada um deles. Às vezes a sua cliente tem um olho grande, por exemplo, e quer usar o mapping boneca. Mas quem entende sobre mappings sabe que o mapping boneca vai acabar deixando o olho da sua cliente ainda maior e mais arregalado. Entendeu como isso é importante? Nós precisamos saber identificar e propor a melhor solução para a cliente. Entregar o que ela precisa e não o que ela quer necessariamente no momento em que chegou no seu estúdio. Eu vou começar mostrando para vocês como identificar o tamanho dos olhos. A maioria das clientes que nós atendemos tem tamanhos de olhos diferentes, alguns maiores, outros menores e por aí vai. Para facilitar a identificação dos tamanhos dos olhos, nós extensionistas de cílios utilizamos uma técnica simples e prática. O segredo para identificar o tamanho dos olhos da cliente é prestar atenção em 3 pontos. Na esclera, que é a parte branca dos olhos, na íris, que é esse círculo colorido dos nossos olhos, onde se encontra a pupila, e na pálpebra. Olhando para os olhos, nós podemos classificá-los em 3 tamanhos diferentes, sendo pequeno, médio e grande. Vamos começar aqui pelos olhos pequenos. Os olhos pequenos são fáceis de identificar. Por quê? Porque a íris, que é essa parte colorida dos olhos, como eu falei para vocês, ela fica cortada pela pálpebra superior e pela pálpebra inferior. Tá vendo? Ela não aparece por inteiro. Os olhos médios ou normais, como vocês podem ver aqui no desenho, são aqueles olhos que a íris toca levemente a pálpebra inferior, mas não é coberta por ela. Já os olhos grandes são aqueles olhos em que a gente consegue ver bastante a esclera. Dá para ver quase toda a esclera, ela é mais evidente, aparece bastante. Nesse olho nós percebemos em que a íris fica totalmente visível. A pálpebra inferior, ela não cobre a íris, na verdade fica até um espaço grandinho entre a íris e a pálpebra inferior, então aparece bastante a esclera aqui embaixo também. Na área de extensão de cílios, cada tamanho de olho pedirá um mapping diferente, então vamos lá! Para olhos grandes devemos buscar fechar o olhar da cliente. Devemos evitar usar comprimentos muito grandes e devemos focar nos cantos. Pelo olho já ser grande, fica mais bonito a gente estender os olhos para os lados, procurando dar um olhar mais amendoado e curvadinho. Nesse caso, o mapping perfeito para esse tipo de olho grande é o mapping gatinho. De forma alguma, a gente pode usar o mapping boneca aqui, pois aí o efeito seria de arregalar e aumentar ainda mais esses olhos que já são grandes por natureza. Para os olhos de tamanho médio ou normais, nós já temos muito mais opções para escolher. Para esse tipo de olhos, nós temos mais flexibilidade, por ele se adaptar bem a praticamente todos os tipos de mapping. Então, nesses casos, eu deixo para minha cliente escolher e dizer o qual ela achou mais legal, qual é o desejo dela, entendeu? Para os olhos pequenos, nós precisamos abrir o olhar, fazendo com que eles pareçam maiores do que são. Para isso, o mapping mais recomendável é o mapping boneca. Fica perfeito, vai dar destaque no centro do olho, abrir o olhar, aumentar. Entendeu, meninas? Resumindo, foca na íris. Se ela estiver cortada pela pálpebra inferior, olho pequeno. Se ela estiver no limite, quase encostando na pálpebra, mas não sendo cortada pela pálpebra inferior, é um olho médio ou normal. E se a esclera, que é aquela parte branca do olho, tiver entre a íris e a pálpebra inferior, é um olho
considerado grande. Já vai no espelho, pega uma foto sua e comenta aqui pra mim se você já descobriu qual o tamanho do seu olho. Testa também na mãe, na irmã, na tia. A partir de agora você vai reparar em todo mundo, você vai ver. Meninas, e aí? Já sabiam identificar de forma clara e objetiva os tamanhos dos olhos? Fica no vídeo que tem muito conteúdo ainda. Você vai sair expert em olhos e em extensão de cílios. E a única coisa que eu peço é que curte esse vídeo, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos em primeira mão e ativa o sininho. Me segue também no meu Instagram, que lá eu posto conteúdo todos os dias. Aqui no YouTube é 2 vezes por semana, até 3. Mas lá no Instagram eu posto conteúdo todo dia, então me segue lá. Meninas, agora depois da gente analisar o tamanho do olho, nós temos que analisar também o espaçamento entre eles, porque isso também vai influenciar na hora de escolher o seu mapping. Tem clientes que esse espaço é mais acentuado do que em outros. Dependendo da medida desse espaçamento, nós podemos classificar os olhos como sendo juntos, normais ou afastados. Os olhos juntos, a distância entre um olho e outro é menor do que o comprimento dos olhos. Por exemplo, se a cliente tiver um comprimento de olho de 4 centímetros, essa distância entre um olho e outro seria menor que 4. É como a própria palavra já diz, são olhos mais próximos um do outro. Aqui você pode imaginar como seria os olhos próximos. Os olhos normais, a distância entre um olho e outro coincide com o tamanho dos olhos. Se o olho da cliente, por exemplo, tiver 4 centímetros, a distância entre um olho e outro vai ser próxima de 4. É como se disséssemos que a distância entre os olhos é a de um olho. Então vocês podem imaginar que um olho caberia aqui no meio, um olho do mesmo tamanho do olho da cliente caberia aqui no meio. Aí seria o olho normal. Já nos olhos afastados, esse espaçamento é maior do que o tamanho, o comprimento dos olhos. Pegando o mesmo exemplo, se o olho da cliente for de 4 centímetros, por exemplo, de comprimento, esse espaçamento entre os olhos dela seria maior do que 4 centímetros. E como trabalhar com esses tipos de olhos? Na hora de realizar a avaliação da cliente, nós consideramos que para pessoas de olhos juntos, nós buscaremos projetar o seu olhar para fora, fazer com que eles pareçam mais compridos e também buscaremos suavizar o seu olhar. Os olhos juntos em si fazem com que a pessoa pareça ter um olhar mais sério e mais estreito do que realmente é. Para contornar esse olhar, nós iremos utilizar um mapping que projeta o olhar para fora, que alonga o olhar, que é o mapping gatinho. Para cliente com olhos afastados, nós iremos destacar o centro do olho, com comprimentos mais longos no centro e mais curtos nos cantos, para balancear o olhar da cliente. Para isso, nós podemos utilizar o mapping boneca. No entanto, para olhos afastados, nós devemos evitar curvaturas muito acentuadas ou fios muito retos, pois farão com que os olhos pareçam mais afastados do que são. Uma outra ideia para juntar mais esse olhar é usar o mapping esquilo invertido, onde teremos tamanhos maiores perto do canto interno. Em olhos com distância normal, nós podemos trabalhar qualquer mapping, dependendo do tamanho do olho da cliente. O espaçamento normal não vai impactar na escolha do mapping. A próxima característica que nós iremos considerar é a inclinação dos olhos. Os nossos olhos eles podem ter 3 inclinações: a inclinação ascendente, a central e a descendente, que é o famoso olhinho caído. Essas 3 categorias indicam se o cantinho externo do olho é puxadinho para cima, se ele é reto ou se ele é voltado para baixo. E como vamos saber se o olho é caído, ascendente, reto e etc? Aqui no desenho fica mais claro a inclinação dos olhos e funciona assim. Se a gente traçar uma linha reta do canto interno do olho até o canto externo do olho, nos olhos ascendentes, o canto externo vai ficar para cima dessa linha. Já nos olhos descendentes, se a gente traçar essa linha do canto interno até o canto externo vai ficar para baixo dessa linha. Ou seja, essa pessoa tem os olhos caídos, um olhar mais triste. E nos olhos centrais, o canto interno e o canto externo se mantêm nessa linha. Para olhos ascendentes, é recomendável extensões que destaquem o canto dos olhos, complementando os contornos naturais, como por exemplo o mapping gatinho. Para olhos descendentes caídos, é recomendável que as extensões deem foco no centro dos olhos, como por exemplo o mapping boneca. No máximo um esquilo, tá?
Agora vamos para o formato dos olhos. Dentre os formatos, nós temos os olhos redondos, os olhos amendoados, os olhos asiáticos e os olhos encapuzados. Os olhos redondos costumam ser maiores e mais redondinhos. Nesses olhos, a altura e a largura é praticamente a mesma. Quem tem esse tipo de olho costuma ter um olhar mais vivo, mais honesto, mais animado. Por conta disso, nós devemos evitar mappings que abram os olhos, pois darão a impressão de que a pessoa está com uma expressão de surpresa, de olhos arregalados. Nesse tipo de olho, nós buscaremos estender os cantos, deixando mais amendoado. Para isso, os mappings mais recomendáveis é o mapping gatinho ou o mapping esquilo. Os olhos amendoados têm o formato literalmente parecido com o formato de uma amêndoa. Esses olhos são menos redondos e também são olhos em que o canto externo é mais alto do que o canto interno. São normalmente ascendentes. Podemos ter os olhos formatos de amêndoa caídos também, mas normalmente eles são ascendentes. Esse olho é o mais flexível de todos e nós podemos deixar o efeito a critério da cliente. O olho asiático, ele se refere aos olhinhos mais puxadinhos. Nesse tipo de olho, o espaço entre a sobrancelha e os olhos é mais lisa e mais plana, e a pálpebra se esconde por trás dos olhos. Nesses olhos, iremos utilizar mapping que abram o olhar, dando a impressão de que eles são maiores. Para conseguir intensificar esse efeito, nós podemos utilizar o mapping boneca e curvaturas mais acentuadas, como por exemplo a curvatura D. O olho encapuzado também é chamado de olhos com a pálpebra caída. Ele se caracteriza pela pálpebra ser mais gordinha, ela se encurva e tomba um pouquinho para os olhos. Pessoas mais velhas costumam ter esse tipo de olho. Nos olhos encapuzados, nós devemos tomar cuidado para não usar curvaturas tão acentuadas, porque as curvaturas mais acentuadas podem ficar tocando na pálpebra da cliente e causando um desconforto nela. Então aqui você usa a curvatura B ou a C. Nunca use a curvatura D nesse caso. Sobre o mapping vai depender do tamanho do olho, do formato do olho. O importante aqui é não usar a curvatura D. E para você que ficou até agora, eu vou dar uma dica bônus, que é qual mapping e qual técnica utilizar em mulheres mais velhas. Eu atendo aqui na minha clínica muitas mulheres com uma idade mais avançada e vejo muitas meninas errando nessa parte. A não ser que seja uma exigência da cliente, procure trabalhar com o mapping boneca ou o mapping esquilo e faça técnicas menos volumosas, como por exemplo o volume híbrido ou o volume brasileiro. Evite o mapping gatinho e técnicas mais volumosas, como o volume russo ou o mega volume, pois elas não irão combinar com essa fase. Ainda sobre as características dos olhos, também temos como identificar a estrutura dos olhos. A estrutura dos olhos nada mais é do que o grau de profundidade dos olhos da cliente. Os olhos de todo mundo podem estar em maior ou menor grau para dentro da sua cavidade ocular. Os olhos que parecem estar para dentro, bem fundo, onde a sobrancelha e o osso da sobrancelha chegam primeiro que os olhos, nós chamamos de olhos fundos. Os olhos que parecem estar para frente, quase rente ao osso da sobrancelha, nós chamamos de olhos protuberantes. Quando você estiver atendendo a sua cliente, peça para que ela fique de lado, porque ela de lado dá para você ver se os olhos estão mais para fora ou mais para dentro. Para olhos protuberantes, não é recomendável utilizar fios muito compridos, a não ser que esses fios estejam no canto externo. Curvaturas mais acentuadas, como a curvatura D, também não vai ficar legal, porque vai dar a impressão de olhos arregalados. Aqui podemos alongar esse olho utilizando a curvatura B ou a C e trazendo esse olho mais para frente. Para pessoas com olhos fundos, não combina usar fios muito curtos e com uma curvatura muito acentuada, porque pode ficar tocando na pálpebra e incomodando a cliente. Prefira fios mais longos e com a curvatura mais suave, focando no meio dos olhos como é no mapping boneca. E utilize também a curvatura C ou a curvatura B. Meninas, então chegamos ao final desse vídeo e eu mostrei em etapas como identificar o olho e o tipo de olhar da sua cliente. E é importante dizer que todas essas características andam juntas. Pode ser que a sua cliente tenha o olho grande, afastado, fundo, redondo e com os cantos externos voltados para cima. Na hora de avaliar, nós prestamos atenção nos traços que são mais predominantes e que se destacam mais, para então a gente decidir sobre qual mapping usar, qual tamanho de fio usar e qual a curvatura. Você precisa saber tudo isso, saber qual a solução que é melhor utilizada, analisar o caso da sua cliente e colocar em prática a melhor opção. Gostaria também de dizer que se o olho for maior, menor, redondo, caído ou qualquer outra característica, não quer dizer que esse olho seja defeituoso ou feio. Cada uma de nós tem um olhar único e individual. Nós, como lash designers, temos a missão de ressaltar a beleza natural das nossas clientes e trazer a melhor solução. E é isso!
Não deixe de comentar aqui se você gostou desse vídeo, se ficou alguma dúvida e se você já teve alguma dificuldade na hora de escolher a extensão de cílios da sua cliente, que eu vou responder todas vocês. Lembrando também que se você quiser entrar para a área da extensão de cílios e ser uma lash designer profissional, assim como eu, e viver da profissão, eu vou deixar o link do meu curso aqui na descrição, onde eu ensino as 13 técnicas de extensão de cílios mais procuradas do mercado. Tem apostila, tem suporte VIP para as alunas no WhatsApp, onde elas enviam seus trabalhos para eu analisar e tiram as suas dúvidas, e ainda tem certificado. Corre lá conferir. Um beijo e até o próximo vídeo!